Oi, bem-vindo ao Adorescente, hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do perdão e da distância. Como assim? Eu perdoei e significa que agora a pessoa deve estar próxima de mim, porque senão não é perdão de verdade. Será? Sabe que eu fiquei pensando na história dessa semana a respeito disso, viu, gente? Diz que Davi, ele perdoava o que Saul estava fazendo, né? Ele sentia tristeza, ele sentia dor, porque ele amava Saul. Ele foi amado por Saul. Lembra, logo lá no começo da história de Saul e de Davi, diz que Saul gostou muito de Davi. Ele era querido por todos, na verdade, né? Davi era amado por muitos, pelo próprio Saul, Jonatas, a esposa dele, Mical, pelo povo, por muitos, né? Então, olha só, mas também assim é a vida, né? Amado às vezes por muitos, isso criou inveja, isso criou raiva, e não é fácil, né? Ainda bem que uma hora Deus promete que vai acabar tudo isso. Junto da alegria vem algumas tristezas, né? Elas acompanham. Agora, nossa disposição é que faz toda a diferença, nossa percepção ligada a Deus faz toda a diferença nas batalhas dessa vida, viu, gente? Já que estamos falando de batalhas, né, de guerras, de conflitos. E essa semana, então, diz que Davi fez o seguinte. Bom, ele viu que Saul estava determinado a matá-lo mesmo, não tinha jeito. Ele deu um jeito e tirou a família dele dali de perto. Por quê? Porque, na verdade, os irmãos, diz o relato bíblico, tanto os irmãos quanto os pais de Davi viram que ele estava sendo mesmo perseguido, o negócio estava feio e poderia virar para o lado deles mesmo, como família deles, o problema. E aí a família nessa hora resolveu ir lá onde Davi estava, se juntou a Davi, diz que foi um lenitivo até para Davi, né, nesse momento onde inclusive Samuel morreu, e ele pensou assim, poxa vida, morreu Samuel, né? Quem me ungiu, um líder maravilhoso, espetacular. Até o povo, gente, se arrependeu, né? Diz que chorou muito quando Samuel morreu e diz que tinha muitas razões mesmo para chorar, porque eles deixaram um líder excelente, trocaram por um péssimo líder que se tornou Saul. E foi o povo que pediu, lembra? Cuidado, muito cuidado com o que você deseja. Eu, ultimamente, já tive assim, desejei, né, uma função, outra, e Deus me deu aquilo. Eu falei, nossa, que encrenca isso, hein, Senhor? E Ele me ajudou a passar, né? Mas aí depois, hoje eu falo assim, olha, Senhor, me ajuda até a desejar o que o Senhor acha que é bom, viu? Não o que eu acho que é bom. Tem que servir de lição para a vida da gente, né? Inclusive diz que Deus deixou Davi passar por todas essas situações porque esse foi um curso de disciplina a fim de prepará-lo para se tornar um sábio general e um rei justo e bom. Então tem coisas que acontecem na vida da gente que é Deus nos treinando para coisas maiores e melhores. Ele precisa nos aprimorar, né? Nos melhorar. Hoje eu falo, Senhor, será que eu estou desejando algo bom? Esse é um bom desejo mesmo para a minha vida. E isso vai nos ensinando, né? Deus vai nos ajudando a perceber as coisas de um jeito diferente, de uma forma mais madura. Ele quer que os seus filhos amadureçam. E fato é que a família de Davi foi para junto dele, ele chorou a morte de Samuel também, tinha um rei como inimigo, não tinha feito nada de ruim, só de positivo e bom. Duro, né? O pecado faz essas coisas horríveis aí mesmo. E ele perdoava Saul pelos seus reiterados erros, mas tomou algumas providências. E é nisso que eu quero parar um pouquinho hoje. Ele tomou algumas precauções. Veja que a família foi para junto dele. Diz que foram momentos muito, muito gostosos ali com a família, cantando. Houve música, viu? Aconteceu isso, né, nesse momento em que ele perdeu Samuel, o rei contra ele, mas Deus mandou a família para junto dele, ele cantou com a família e cantava também esses sofrimentos pelo qual ele passava. Olha aí o músico, voltamos à música como importante para a nossa vida. E as precauções também. Veja que ele fez o seguinte, a família estava junto, ele colocou eles a salvo em outro lugar, né, retirou eles para cuidar, para preservar.
e também manteve distância de Saul. Sabe que me faz pensar, né, em casos de violência doméstica. É claro que é mais raro um homem sofrer violência doméstica. Vamos falar aqui, né, de sexo masculino, feminino. Normalmente, a violência física vem contra a mulher, a parte mais frágil fisicamente falando. Agora, isso não exime de uma mulher estar fazendo com que o homem sofra uma violência psicológica. Então, cuidado para isso. Né? Você pode torturar alguém psicologicamente, né? E são características daquele que quer coagir o outro, a pressão, o medo, a instabilidade, né? Aquele que tortura o outro usa disso, usa de sentimentos de ameaça, usa também de sentimentos de culpa. Ele lança a culpa no outro, ele faz alguma coisa e fica jogando a culpa para o outro. Isso são torturas, isso são sofrimentos psicológicos infligidos a alguém. Então pode ser homem, pode ser mulher. Mas quando se fala de violência física, normalmente a mulher é mais afetada pela violência física no Brasil, inclusive. Eu fiz gravação para um aplicativo voltado para a área de violência doméstica, e se você quiser, inclusive, o link, eu posso enviar ali. É só mandar um recadinho no privado que eu mando para você. Tem os vídeos falando sobre violência doméstica, né? Então, os índices no Brasil são assombrosos. É inacreditável que alguém agrida outra pessoa se aproveitando da superioridade física, né? E violente uma pessoa. Agora, uma mulher violentada fisicamente, ela perdoa aquele agressor. Isso acontece muito, eu estou falando de estatística e de realidade, tá, gente? Ela perdoa o agressor, mas muitas vezes ela volta para a casa do agressor, e ele chora, e ele faz aquela coisa toda, eu errei, eu fui impulsivo e tal, etc. Ela volta para a casa do agressor, e muitos casos de feminicídio, que é o homicídio de mulheres, acontecem porque justamente ela voltou para as garras do agressor. Então veja que Davi, ele perdoava Saul, mas não voltou para perto de Saul, que era o agressor, que era o homicida, né? Então tenha muito cuidado em confundir perdão com proximidade. Então assim, você perdoa, né? Sim, é divino o perdão, Deus ensina-nos a perdoar, mas existem algumas cautelas que nós devemos ter e algumas precauções, né? Cuidado com isso. Existem situações que você deve voltar sim a conviver com a pessoa, mas consulte muito a Deus nesse sentido, viu? Nem todos na vida da gente, mas quando existe essa quebra de confiança, veja que Davi já não confiava mais, porque ele viu as intenções claras de Saul e ele começou a ficar, opa, uma coisa é você perceber a situação, né? Outra quando você não percebe e é levado assim por um caminho que você não viu. Mas Davi percebeu claramente as intenções, ele testou inclusive as intenções de Saul através de Jonatas, né? E confirmou, é isso mesmo, ele quer matar, é ruim, é cruel, é mau. Entendeu? Então, muito cuidado em confundir perdão com aproximação. Deus, sim. Deus, ele perdoa e ele é Deus, ele se aproxima, né, daquela pessoa. São raros os casos, viu, gente, em que uma pessoa perde a confiança, é agredida e volta e tudo se normaliza, fica como era antes. Mas a maioria das vezes perdeu-se a confiança, por exemplo, nos negócios. A pessoa deu calote uma vez, deu segunda vez, aí você vai continuar fazendo negócio com a pessoa? Não, você até pode perdoar a dívida, mas não faça mais negócios. É ou não é? Né? Deus também dá inteligência e raciocínio para o ser humano para não estar também caindo em armadilhas quando ele te dá a percepção de que aquilo é mal,
e de que a pessoa age dessa forma. Então, muito cuidado em confundir perdão com aproximação. Às vezes você perdoa e se afasta, às vezes você perdoa e se aproxima sim, e tudo volta como era, porque houve perdão recíproco e mudança de comportamento da outra parte. Mas às vezes não há mudança de comportamento, até simulação de mudança, que era o caso de Saul. Ele se arrependia, daqui a pouco voltava de novo, tentava matar de novo, tentava de novo. E Davi falou, tá doido, se eu ficar perto desse daí, uma hora realmente eu vou morrer nas mãos dele. Né? Então, que Deus nos dê a percepção devida, baseado nessa história, para perceber um erro, para perceber um mal, e muitas vezes se afastar, manter distância, sim, é conselho divino. É cuidado divino. Diz que Deus ficava poupando a vida de Davi. Ele mesmo tirava de perto de Saul. Né? Teve um momento em que Davi precisou ficar perto de Saul para aprender como que era o ritmo do palácio, ele que seria o futuro rei. Mas teve um momento que Deus diz, não, tem que se afastar. Há momento de estar próximo e há momento de estar distante. Que Deus possa nos dar a devida orientação para estarmos próximos ou distantes. Agora, uma coisa é certa, perto ou longe, Deus precisa nos ajudar a perdoar. Né? Seja qual for a gravidade do que tem acontecido, o perdão, quando você guarda rancor e ódio no coração, quando eu guardo, e eu falo para mim, toda vez que eu falo para você, eu estou falando, Senhor, me ajuda. Né? Me ajuda a perdoar, porque não é coisa fácil. Mas Deus ensina o perdão, porque o perdão é você tomar veneno querendo que o outro morra, quando você não perdoa, né? A ausência dele. Então você vai guardando aquele ódio no coração, vai destruindo o seu corpo, a sua mente, a sua alma. Que Deus nos ajude a perdoar, mesmo que você não volte a ficar perto da pessoa, né? Mas que você não deixe ela te judiar, ela te maltratar, mesmo estando longe. Porque quando você não perdoa, a sua mente vai ficando presa ainda àquela circunstância e você está tendo sofrimento psicológico como se estivesse perto. Né? Eu sei que não é fácil, não é simples, mas é possível essa libertação. Que Deus nos ajude, nos liberte do ódio, da mágoa, da dor e também da tolice, né? Porque às vezes você fica perto de quem vive agredindo psicologicamente, verbalmente e fisicamente, não é um modo divino de comportamento. Que Deus possa nos dar discernimento em relação a isso. Hora de estar perto, hora de estar longe. Hora de cortar o mal pela raiz, né, no comportamento nosso. Talvez nós estejamos agredindo alguém, torturando psicologicamente. Senhor, me ajuda a não ser um agressor e nem agredido. Porque o Filho de Deus, Deus não gosta nem de uma coisa nem de outra. Ele quer amor genuíno, amizade, lembre-se disso, né? Que Deus nos ajude e nos abençoe para que estejamos perto dele. Dele não tem distância, nunca. Isso aí a gente não pode ter. Que assim seja, a proximidade constante de Deus para saber quando se aproximar e quando se afastar. Grande abraço para você, lembrando que juntos somos adoradores determinados para o bem. Até a próxima. Tchau, tchau.